Olá, sejam bem-vindos ao webinar A Psicologia e os Psicólogos na Comunicação de Risco e de Crise. Este webinar justifica-se porque enfrentamos eventos específicos que foram já classificados como crise, e uma crise que é também uma pandemia, mas esta área é uma área onde os psicólogos e a ciência psicológica podem contribuir e por isso temos connosco dois psicólogos que passarei a apresentar, que contribuirão para este debate em torno da comunicação de risco e de crise. Então, temos Miguel Tel da Riaga, psicólogo, doutorado em Psicologia, é especialista em Psicologia Clínica e da Saúde e tem também a especialidade avançada em Psicologia da Saúde Ocupacional. É chefe da Divisão de Literacia, Saúde e Bem-Estar na Direção-Geral da Saúde e tem feito um enorme contributo para os psicólogos e para a psicologia, nomeadamente na saúde pública. Temos também Rui Gaspar, é psicólogo, doutorado em Psicologia, com especialização em Psicologia Social e é coordenador da licenciatura em Psicologia na Universidade Católica Portuguesa. É President-elect da Society for Risk Analysis Europe e membro do Conselho Científico no painel Comunicação de Riscos da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica. Espero que desfrutem, tentaremos fazer que este tema seja, que é um tema também emergente, que faça sentido naquilo que é o desenvolvimento profissional dos psicólogos e também nas áreas de emergentes da psicologia. Rui, dava-te a palavra, queres começar? Sim, muito boa tarde, ou bom dia, conforme estejam a visualizar. Agradecer o convite à Ordem dos Psicólogos, que me foi endereçado. De facto, é muito importante neste momento termos a psicologia a trabalhar nestas áreas de pandemias e de comunicação de risco, comunicação de crise. E cumprimentar também a doutora Teresa Espaçandim e o doutor Miguel Arriaga. Muito obrigado por estarem também aqui presentes. Eu gostaria de fazer uma pequena introdução, se me é permitido, exatamente sobre estas questões de comunicação de risco e crise, para percebermos exatamente onde é que os psicólogos podem entrar aqui, de facto, nestas áreas. Nós temos normalmente, quando falamos em risco, e aqui pode ser desde riscos naturais, riscos de saúde, riscos tecnológicos, riscos, todo o tipo de riscos que se possa imaginar, nós podemos ter aqui, de facto, um grande papel dos psicólogos, porque normalmente quando fazemos a avaliação do risco é feita por especialistas, por técnicos de outras áreas, das ciências naturais, das ciências ditas exatas, mas onde é que cabe o trabalho do psicólogo? O trabalho do psicólogo cabe onde entra a avaliação que é feita pela população, pelos cidadãos desses mesmos riscos. Portanto, nós podemos ter uma avaliação feita por especialistas, que é a análise de risco e a avaliação do risco propriamente dita, ou podemos ter a percepção do risco do ponto de vista do cidadão. Portanto, é também uma avaliação, só que é uma avaliação que é subjetiva desse risco. E, portanto, é aí que entra o papel do psicólogo, é avaliar exatamente a avaliação que as pessoas fazem, que é subjetiva do risco e das situações que estão envolvidas, por exemplo, em situação de crise. Mas é importante aqui também percebermos porque é que é importante avaliar a percepção das pessoas neste aspecto. Porque é trabalho dos psicólogos providenciar as evidências científicas que sustentem estratégias de comunicação e de mobilização social. Quer em situação de crise, quer em situação dita de rotinas. Não é? E nós providenciamos essas evidências científicas, e isto é muito importante, porque há aqui também uma componente de literacia psicológica, ou seja, muitas das vezes os técnicos que não são das áreas das ciências sociais humanas, e particularmente da psicologia, acham que sabem, acham que conhecem o ser humano. Não é? Toda a gente já ouviu aquela expressão, eu sou também um bocadinho psicólogo, não é? E todos acham que são um bocadinho psicólogos. E, de facto, isto é um problema porque vão assumir determinadas ideias que são muitas vezes erradas acerca dos cidadãos e vão assumi-las como verdadeiras. Por exemplo, em situação de crise, assumir que toda a gente vai entrar em pânico ou toda a gente está com muito medo nesta situação. Nós sabemos, por exemplo, na investigação a nível da crise, que o pânico é um comportamento raro. É muito raro ocorrer situações de pânico, verdadeiramente. E também sabemos, por exemplo, uma coisa que, ao nível destes técnicos, não veem as coisas como nós na psicologia vemos, veem o medo como uma coisa má, e nós vemos o medo até certo nível, naturalmente, não demasiado elevado, mas num certo nível adequado.
o medo pode ser bom. É bom para mobilizar as pessoas, para motivar as pessoas para os comportamentos de proteção. E, portanto, desde que esteja num certo nível, isso poderá ser mobilizador e motivador. E, portanto, ao recolhermos estas evidências científicas, enquanto psicólogos, podemos mostrar, por exemplo, que é uma das coisas que estamos a verificar com a atual pandemia, é que os níveis de medo, do dito medo e até o pânico, provavelmente só começaram a ocorrer mais, por exemplo, se calhar à volta ali do decreto do estado de emergência pelo Presidente da República. E, portanto, antes disso, eventualmente, algumas pessoas podiam estar com um pouco mais de medo em relação a isto, mas um medo generalizado da população e um pânico generalizado não era assim tão evidente. Era evidente, se calhar, nos médias e nos jornalistas, mas não tanto ao nível das pessoas. Mas voltando então aqui ao papel dos psicólogos, importa também diferenciar um bocadinho aquilo que pode ser uma comunicação de risco e uma comunicação de crise. Porque, de facto, temos aqui papéis diferenciados nestas duas opções. Uma comunicação de risco, eu vou dizer isto de forma muito simples e se calhar muito pouco fundamentada em termos científicos, mas na prática é como se a comunicação de risco fosse feita quando temos tempo e a comunicação de crise é quando não temos tempo. Portanto, dito de forma muito simples. Portanto, não temos tempo para grande preparação. É uma comunicação muito de resposta àquilo que está a acontecer, às mudanças nos eventos e à informação que vai surgindo ao longo do tempo. Enquanto a comunicação de risco já é algo que pode ser mais rotineiro, mais do dia a dia. Nós temos tempo de preparar campanhas generalizadas ou customizadas para segmentos da população e, portanto, é muito dirigida para aquilo que nós sabemos, o conhecimento que existe a nível científico e técnico sobre um determinado assunto. E aqui eu estou-me a basear no conhecimento que existe, porque é exatamente também uma das grandes diferenças face àquilo que acontece numa situação de crise, é que nós temos que comunicar baseado no que é conhecido e também no que não é conhecido. E isto é muito característico, por exemplo, da atual situação da pandemia, em que nós estamos a lidar com um nível de incerteza muito grande. Estamos a falar de um novo vírus que não era conhecido até aqui e, portanto, há, de facto, mudanças na informação. Sabemos mais hoje do que sabíamos há um dia atrás, sabemos mais no dia atrás do que nos dias anteriores e, portanto, vamos sabendo cada vez mais sobre isso. Mas é exatamente isso que nós também podemos fazer ao nível da psicologia, é ir percebendo as mudanças da percepção das pessoas e da sua avaliação daquilo que consideram ser as exigências com que estão a ser confrontadas e até os recursos que têm ou não para lidar com estas situações. Nós também podemos ver a alteração na percepção e isso tem implicações depois também na comunicação, porque no momento inicial, por exemplo, ao nível da atual pandemia, uma das coisas que nós queríamos aumentar era a percepção de risco das pessoas sobre esta situação. Muita gente achava que era uma simples gripe e que não havia razão para grande alarme. Neste momento já não estamos aí, já temos que mudar a comunicação face àquilo que é a percepção. A grande parte da população já tem uma percepção de risco, de facto, elevada a esse nível. E, portanto, resumindo aqui, portanto, o nosso trabalho, de facto, é o de providenciar, volto a referir isto, evidências científicas que fundamentem estratégias de comunicação e mobilização social. A comunicação não é só para as pessoas da área da comunicação. A comunicação também pode ser trabalhada em equipas multidisciplinares com psicólogos que deem essas evidências científicas e, acima de tudo, também possam tirar estas ideias pré-concebidas que existem das outras áreas, de que conhecem o ser humano, sabem como é que as pessoas pensam, sabem do que é que as pessoas precisam e, de facto, isso é uma ideia errada, porque nós temos que avaliar, conhecer a nossa audiência, o nosso alvo da comunicação e só a partir daí é que, de facto, podemos fazer uma comunicação eficaz que é direcionada para as reais necessidades e prioridades das pessoas e não para aquilo que os comunicadores acham que as pessoas precisam. E nesse sentido, estamos a falar dos técnicos e comunicadores e pessoas que fazem a comunicação e acho que é um bom ponto também, uma boa ponte que posso dar aqui para o Dr. Miguel Arriaga, que tem trabalhado muito nesta questão a nível da Direção-Geral de Saúde e pode explicar também um bocadinho aqui um enquadramento do trabalho que tem sido feito a esse nível. Dr. Miguel. Muito bem, obrigado. Primeiro cumprimentar o Rui e cumprimentar a Teresa e dizer que é um privilégio partilhar convosco este webinar e com todos os nossos colegas psicólogos sobre aquilo que são algumas propostas e algumas ideias de áreas de trabalho, de áreas de intervenção, onde claramente o papel do psicólogo deve ser ainda mais reforçado como uma área estratégica e como um elemento estratégico destas equipas. E aquilo que o Rui acabou por dizer foi uma contextualização excelente
daquilo que é o nosso papel e daquelas que serão as nossas oportunidades de intervir. Se pensarmos, encontramos aqui um fio condutor em todos aqueles que são os alinhamentos e as nossas intervenções. Portanto, não existirá comunicação sem ser analisada, ou uma comunicação eficaz, sem ser analisada a percepção de risco por parte do cidadão. E foi exatamente isso, e pegando no exemplo e seguindo o rap que o Rui lançou sobre aquilo que está a ser feito agora, foi exatamente isso que foi feito desde o primeiro momento, quando percebemos, e aliás foi desde o dia 31 ao dia 29 de dezembro de 2019, que a partir do momento em que se iniciou e em que a China declarou o surgimento deste novo vírus, o tal SARS-CoV-2, que é com estas designações SARS-CoV-2 o nome do vírus e COVID-19 o nome da doença, e portanto foi a partir dessa altura em que se começou a generalizar de uma forma clara a possibilidade de poder estar face a um risco que teria um potencial que na altura se pensava de acordo com aquela que era a informação e a evidência científica, e aqui permitam-me dar nota deste ponto que é tão importante e tão interessante de realçar. Toda a comunicação é feita, e como o Rui disse muito bem, com base naquela que é a melhor evidência científica. E aquilo que é feito e a forma como é feita tem dois princípios fundamentais. O primeiro é cingir-nos e centrarmos na evidência científica. E o segundo é pensarmos naquilo que são os impactos da nossa comunicação. Portanto, se não temos a certeza daquilo que está a acontecer, se não temos a certeza do impacto que possivelmente causará um novo vírus, não faz sentido criar um alarmismo social que vá, depois, no futuro, destruir todos os nossos sistemas de comunicação. E é por isso que é tão importante ajustarmos e afinarmos tudo aquilo que foi feito e tudo aquilo que progressiva e gradualmente foi sendo assinalado e foi sendo identificado. Com uma nuance muito importante. O comunicar o risco e o comunicar a crise tem canais que têm que obrigatoriamente ser utilizados, mas que muitos deles não estão na dependência de comunicadores. E aqui falamos em concreto também dos mídia, que ajustam, e permitam-me que eu diga desta forma sem pretenciosismo e sem crítica nenhuma, mas a informação é ajustada em função daquela que é a agenda diária. Portanto, e quando digo a agenda, estou a dizer daquilo que é o conhecimento que vem por parte dos outros países, da informação que também surge de outras fontes, e portanto acaba por ser uma construção de múltiplas dimensões e variáveis que constroem aquela que é a informação que nos entra pela casa adentro, e não apenas a evidência e a base científica, como é óbvio. No entanto, pensarmos nestas condições é permitir-nos pensar o comunicar o risco de uma forma eficiente e, permitam-me também que diga, de uma forma eficaz. O que aconteceu e o que está a acontecer agora é algo que nós vemos que temos uma sobreposição de muito daquilo que o Rui já acabou por dizer. Temos comunicação de risco com tempo e temos a comunicação de crise, que é aquilo que acontece agora. Mas já estamos numa fase em que importa continuar a comunicar o risco, ainda que estejamos numa comunicação de crise. Porque o que aí vem, e aliás, à data de hoje, do dia em que estamos aqui os três juntos a falar sobre esta questão, tivemos boas notícias e houve um decréscimo do número de novos casos registados e reportados em Portugal e uma diminuição também do número de mortes. Portanto, falarmos de uma morte é uma tragédia, falarmos de um novo caso é muito mau, mas ainda assim falamos de uma diminuição que se está a sustentar aquele planalto que tínhamos vindo a verificar nos últimos dias. Mas o que acontece agora é que importa novamente, e é essa a nossa abordagem que os três também fazemos de forma conjunta, que é comunicar o risco daquilo que é baixar a guarda de todas as medidas que já foram comunicadas e que foram implementadas por parte de todos nós. E, portanto, numa fase de crise, a comunicação de risco volta outra vez a ser extraordinariamente importante e necessária. E também, como o vírus, a comunicação de risco e a comunicação de crise flutua e tem as suas ondas em função das necessidades identificadas. E aqui parece-me que é muito importante pensarmos em tudo aquilo que já foi feito, e podemos depois falar sobre isso um pouco mais à frente, sobre as diferentes intervenções e abordagens que já foram utilizadas e tal customização que o Rui falava das diferentes medidas e das diferentes abordagens de comunicação para com o cidadão, mas parece-me que agora é importante ressalvarmos e pensarmos que comunicar a crise e comunicar o risco é indissociável e que tudo isto flutua em função daquelas que são as realidades face a um evento que nós desconhecemos. Apesar de sabermos muito sobre este vírus, há muita coisa que não se sabe. E vamos continuar a ter muitas coisas que não são do conhecimento da comunidade científica, porque vão acontecendo. Sabemos que as diferentes medidas tiveram diferentes impactos, sabemos o que é que aconteceu em Itália, sabemos o que é que está a acontecer mesmo aqui ao lado em Espanha, mas também sabemos o que aconteceu na Dinamarca,
e sabemos o que aconteceu e o que está a acontecer na Grécia, e portanto temos exemplos que são muito interessantes e que devem ser analisados, não só em termos daquilo que é comunicar, mas também daquilo que é o impacto do próprio vírus. E como mescla destas duas dimensões, parece-me que conseguimos fazer uma abordagem integrada de comunicar o risco e de comunicar a crise. Portanto, eu se calhar lançaria agora o desafio à Teresa para poder explorar também um bocadinho mais e melhor estas definições destes conceitos e alinhar com um produto que foi iniciado desde o momento zero, em termos daquilo que diz respeito ao planeamento da nossa abordagem face ao risco percebido desta pandemia. Obrigada, Miguel e Rui. Temos algo que se calhar podemos partilhar, que tem a ver com um grupo no âmbito da Direção-Geral da Saúde, que reúne aqui os contributos neste âmbito da comunicação de crise e de risco, um grupo já iniciado muito antes de estados de emergência decretados e que ilustram aquilo que realmente é possível fazer enquanto psicólogos e enquanto disponibilizadores do conhecimento que a nossa ciência permite, no fundo, informar e utilizar meios também de assessoria e de consultoria colaborativa, de forma a que os decisores, neste caso, através da Direção-Geral da Saúde, pudesse trabalhar e preparar aqueles que são as figuras que nos diferentes momentos podem e devem comunicar sobre o risco e sobre a crise, estão reunidos aqui alguns destes princípios orientadores. E a propósito disso, também, e este documento também está disponível no site da Direção-Geral da Saúde e, portanto, disponível para todos. Eu interpelava ao Rui no sentido de dar aqui alguns exemplos de que forma é que o grupo de trabalho também, se calhar, antes de ainda passar, percorríamos só aqui um pouco o documento antes de passar para o Rui. Temos aqui no índice, poderão ver inicialmente muitos dos exemplos em concreto que são parte do léxico dos psicólogos, como o Rui também já referiu, e que têm que ver exatamente com estas definições de ameaça, de desafio, dos recursos das pessoas e de como essa percepção é analisada pelos, neste caso, por cientistas, pelos profissionais que utilizam este conhecimento para construir os cenários e ajustar a comunicação em cada um desses momentos. Percorrendo o documento, irão ver exatamente esse racional, e focado exatamente naquilo que é, desde o desvio normativo que é percepcionado pelas pessoas, para fazerem esse caminho de percorrer a própria avaliação dos recursos disponíveis, e também poderão ver, porque eles também está, como referi, disponível para todos, de que forma é que também o enfoque no momento em particular que se viva da situação com base num modelo de crise, mas conforme a situação se viva, também se deve ajustar realmente esta comunicação centrada nos processos que são cognitivos, nos processos emocionais, que os psicólogos e mais nenhum, e não como outros, dominam. Eu pedi ao Rui que pudesse falar um pouco deste exemplo do grupo de trabalho da percepção e comunicação em situação de crise, da Direção-Geral da Saúde, de que forma é que, de uma muito concreta, aplicou? Sim, posso explicar, obrigado, Teresa, mas já agora só uma pequena chamada de atenção. Portanto, este documento foi feito ali no início de fevereiro e, portanto, o nome que estava associado ao coronavírus atualmente não é este, como o Dr. Miguel explicou. Portanto, a doença Covid-19 e o vírus SARS-CoV-2 são os nomes, as nomenclaturas corretas neste momento. De qualquer forma, posso dar, de facto, um exemplo, mostrar um bocadinho o que o Dr. Miguel referia, de que a nossa comunicação tem que ser adaptada àquilo que vai ocorrendo. E, por exemplo, pegando um bocadinho nas palavras dele, uma das coisas que era feita muito no início desta pandemia, ainda até na altura em que não existiam casos oficiais identificados em Portugal, era uma comunicação principalmente de risco, ou seja,
Como eu dizia no início, nós tínhamos muita gente que achava que era uma simples gripe, fazia uma associação. Aliás, do ponto de vista cognitivo, isto faz sentido, porque quando estamos a falar de vírus, qual é a primeira coisa que nos vem à cabeça? Vírus da gripe. Portanto, as pessoas pensavam, apesar de ser um novo vírus, nós sabemos que em termos de processos cognitivos as pessoas vão analisar algo que é novo com base naquilo que já conhecem, na informação prévia que já têm sobre determinados assuntos. E neste caso, a informação mais familiar para as pessoas é o vírus da gripe e, portanto, qual é o problema que isto tem? O problema é que estão a associar uma coisa nova a uma coisa conhecida que não é tão grave como uma coisa nova. Ou pelo menos não tem um nível de mortalidade ou letalidade como tem o atual vírus. E, portanto, no início era muito uma comunicação de facto de risco, mas depois, a partir de certa altura, começou a entrar um modo mais de comunicação de crise, de facto, porque também a própria percepção do risco passou para aquilo que nós chamamos de um nível vermelho. Passou do laranja para o vermelho, ou seja, passou a ser muito elevada e as pessoas passaram a ter uma percepção mais próxima daquilo que é a análise dos especialistas de risco a esse nível. E como muito bem o Dr. Miguel disse, neste momento temos que voltar, deixámos um bocadinho a comunicação de risco, mas agora temos que voltar outra vez, porque a última coisa que nós queremos neste momento é, depois de todo o esforço que foi implementado pela população, que volte a haver uma segunda vaga da pandemia. E isso só pode acontecer se as pessoas mantiverem os comportamentos de proteção que foram alcançados, que têm neste momento. Porque se deixam de existir, achamos que está tudo bem, então voltamos a ter o problema. Portanto, aqui a comunicação de risco passa por mostrar que está tudo melhor, mas ainda não está tudo bem. Portanto, há que manter a percepção de risco num nível elevado e manter os comportamentos de proteção e manter as pessoas motivadas até durante meses e meses, porque não sabemos quanto tempo é que as vacinas podem levar. Podemos estar nesta situação, até há especialistas que falam que devemos manter os comportamentos de distanciamento social até 2022, por exemplo. Já havia esse tipo de indicação de alguns especialistas. Mas, de qualquer forma, voltando então um bocadinho atrás, e à questão da comunicação, e depois o Dr. Miguel poderá falar um bocadinho melhor do trabalho da Direção-Geral de Saúde, daquilo que tem feito para acompanhar a mudança nos eventos ao longo do tempo. Mas nós, efetivamente, como a doutora Teresa referiu, temos feito uma análise no âmbito deste grupo de trabalho que foi criado, tentarmos perceber indicadores da percepção do risco da população e aqui baseados em duas grandes categorias de análise. Por um lado, as exigências com que as pessoas se confrontam, e aqui exigências podemos identificar, portanto, a percepção das exigências com que se confrontam nesta nova situação, como, por exemplo, aqui subcategorias de exigências podem ser o perigo, o esforço e a incerteza, o grau de incerteza, o grau de esforço exigido e o perigo, o nível de perigo que identificam. Portanto, isto, mais perigo, mais incerteza e mais esforço é algo que leva a uma percepção de exigências muito forte. As exigências são muito fortes, de facto, nesta situação. Mas também sabem, a nível da psicologia da saúde, que também há estratégias que as pessoas podem utilizar para lidar com a situação e com as exigências com que são confrontadas. E essas estratégias, no fundo, baseiam-se em recursos, quer pessoais, quer sociais, que as pessoas podem ter para lidar com esta situação. E, portanto, aí, outra categoria, então, a categoria dos recursos, que nos permite identificar, por exemplo, sobre categorias como suporte externo, que é um recurso social extremamente importante, e aqui não é suporte apenas emocional e instrumental, pode ser até suporte espiritual, por exemplo, de acreditar que Deus vai ajudar a que esta situação se resolva, por exemplo. Podemos ter recursos mais de nível pessoal, disposições, portanto, ou seja, traços de personalidade, percepções que são positivas, ter esperança, otimismo, ser resiliente, portanto, tudo características individuais. E depois também outro tipo de recursos, como conhecimentos, competências, capacidades que as pessoas tenham, por exemplo, se adquirem uma capacidade de lavar as mãos como deveria ser feito, ou de resolução de problemas no caso de não poderem lavar as mãos num determinado local, o que é que devem fazer. Portanto, há aqui alguma exigência dessa resolução de problemas. Portanto, tendo por base estas duas categorias globais, nós fizemos uma avaliação, uma monitorização da psicossocial de mensagens nas redes sociais, portanto, com base em notícias dos média e posts da Direção-Geral da Saúde no Facebook, e fomos buscar mensagens dos cidadãos nesses mesmos posts, quer de entidades oficiais, quer de entidades de comunicação social. E a partir dessas mensagens nós conseguimos perceber a percepção, que as pessoas são indicadores, não é? Portanto, naturalmente tinham que ser avaliados com outros métodos
não apenas esta avaliação das redes sociais, por exemplo, o inquérito, etc., e estamos a trabalhar nisso, estamos a fazer inquéritos também nessa linha, mas são indicadores que nos podem demonstrar que tipo de exigências é que as pessoas estão a confrontar e os recursos que elas consideram ou não ter, pessoais e sociais, para lidar com esta situação. E a partir deste equilíbrio de recursos e exigências, nós conseguimos perceber se as pessoas estão a avaliar a situação como uma ameaça ou como um desafio. E o que é que isto quer dizer? Se as exigências forem superiores aos recursos que eu tenho disponíveis para lidar com essas mesmas exigências, eu avalio a situação como uma ameaça. Não tenho os recursos suficientes ou são mesmo inexistentes para lidar com a situação. Se eu considerar que tenho os recursos suficientes ou necessários para lidar com as exigências, eu percepciono como um desafio. Ou seja, a situação é igualmente má, dito de forma simples. Mas eu tenho recursos para lidar com ela. E, obviamente, consegue perceber que uma avaliação como uma ameaça é pior que uma avaliação como um desafio. Significa que as pessoas não têm recursos. E é aqui que entra depois também a Direção-Geral de Saúde, por exemplo, que o trabalho deles tem feito muito essa mobilização social ao nível dos recursos. Mas só antes de passar para o Dr. Miguel, só apresentar-vos aqui o resultado da análise, o resultado assim, parece uma coisa muito complexa, mas já vão perceber que não é assim tanto. Portanto, nós criámos um indicador de nível de ameaça com base na divisão entre o número de indicadores de exigências dividido pelo número de indicadores de recursos. Isto dá-nos um rácio de exigências sobre recursos. Portanto, quando está acima do 1, temos um nível de ameaça. Quando está abaixo do 1, temos um nível mais de desafio, uma avaliação de desafio. Quando está no 1, significa que as exigências e recursos estão iguais, são o mesmo número de exigências e recursos. Como podem ver, logo desde o início, que começámos as primeiras medições no final de janeiro, quando ainda não haviam propriamente casos, houve um primeiro caso identificado em França, portanto na Europa, 24 de janeiro, mas em Portugal ainda não haviam casos. Portanto, fizemos logo aqui uma avaliação que desde o início nos mostrou que já no início as pessoas estavam a avaliar a situação como ameaçadora, uma preponderância global, não estamos a falar da avaliação de cada indivíduo, mas da avaliação de grupos de indivíduos, uma preponderância como ameaçadora, mas num nível que nós chamamos de laranja, ou seja, ainda não está a percepção do risco num nível muito elevado, ainda não estava nessa altura. E vê-se aqui muita oscilação ao longo do tempo neste rácio da avaliação da ameaça. Ali, por exemplo, a partir do momento que a Organização Mundial de Saúde declarou como uma emergência de saúde pública de interesse internacional, ali a 30 de fevereiro, viu-se uma elevação na percepção do risco, de facto, indicador desse nível, ou melhor, de avaliação da ameaça. Houve ali uns grandes picos, a partir de certa altura, muito associados à identificação de perigo, mas um perigo mais social, ou seja, foi muito aqui a questão nestas barras do fechar ou não os aeroportos e das pessoas que vinham da China e que vinham de outros países e que podiam trazer o vírus para Portugal. E, portanto, aqui era uma percepção de perigo mais das fronteiras geográficas, de pessoas entrarem ou não nas nossas fronteiras e trazerem o vírus cá para dentro, que ainda não estava cá para dentro. Mas depois houve ali, começou a haver uma certa normalização a partir de certa altura. Depois foi identificado o primeiro caso em Portugal, em 2 de março. E nós podíamos, e aqui é onde entra a parte da literacia psicológica também e dos técnicos de outras áreas que não são da psicologia, de acharem que conhecem as pessoas. O que podiam achar é, bom, a partir do momento que tivemos um caso em Portugal, vai estar tudo em pânico e vai estar tudo cheio de medo por aí fora. Não. Interessante, de forma interessante. Até vimos a maior diminuição na percepção, na avaliação da ameaça, foi exatamente após a identificação do primeiro caso. Porquê? Uma das coisas que verificámos muito foi o humor, o uso do humor nas redes sociais. As pessoas dizerem, bom, isto devem estar nas redações jornalísticas deste país todo, garrafas de champanhe a serem abertas, porque está todos os jornalistas todos satisfeitos que foi identificado finalmente o primeiro caso. Porque andavam ali semanas e semanas à espera que fosse identificado o primeiro caso. E até houve aqui algum descanso, quase como uma sensação de descanso do ponto de vista das pessoas. Pronto, já identificámos um caso. Ok, podemos descansar agora, podem dar menos exposição jornalística a esta situação. Portanto, um bocadinho o que o Dr. Miguel falava há pouco da importância dos jornalistas. De facto, os jornalistas têm um papel aqui, pode ser de amplificação social do risco. Ou seja, não é que as pessoas tenham necessariamente níveis muito elevados de percepção de risco, mas os jornalistas tornam as coisas mais do que elas, por vezes, podem ser. De facto, e têm a sua agenda, como o Dr. Miguel referiu.
E, portanto, foi um bocadinho essa, depois de tanta exposição jornalística, quase senti uma sensação de descanso da parte dos cidadãos que avaliámos as mensagens, de pronto, agora podem descansar. Mas depois voltou ali a haver uma mudança, depois quando a Organização Mundial de Saúde declarou como um estado de pandemia a nível global, e o próprio governo português depois decreta o estado de alerta a 13 de março, essa altura, portanto, essa dupla caracterização como pandemia e o estado de alerta em Portugal provocou uma elevação, de facto, nestes níveis de ameaça, e aí nós caracterizamos, não apenas a partir de indicadores da percepção de risco das pessoas, mas também reunindo o nosso painel de especialistas do grupo de trabalho, identificámos que, ok, já estamos num momento em que a percepção de risco passou para o vermelho. Portanto, não foi o facto de ter entrado um novo caso, de haver o primeiro caso em Portugal, mas sim a declaração de que, ok, isto é realmente um problema pelas entidades, autoridades governamentais de saúde, etc. E a maior elevação começou a ver-se realmente depois também quando o Presidente da República decretou o estado de emergência em Portugal. Foi aí, viu-se muito esta mudança quando, por exemplo, se falou da questão das escolas, do fecho das escolas e das medidas de restrição e confinamento também na mesma altura do estado de alerta. Foi aí, como se costuma, perdoem-me a expressão muito simples, mas foi aí que caiu a ficha a muita gente. Ou seja, que as pessoas começaram, de facto, muitas das que avaliavam isto é um simples gripe, e há mais gente a morrer de gripe do que deste vírus, que era uma das coisas que se dizia, e começaram a perceber, olhando para o exterior, aquilo que está a passar na sociedade. Bom, se estão a fechar escolas, estão a pedir-nos para ficar em casa, a fechar trabalho, empresas, etc., então é porque isto, se calhar, é realmente mau. Portanto, poderá ser essa a conclusão que foi aqui assinalada. Portanto, resumindo, o que nós vemos aqui é uma evolução e alteração da percepção ao longo do tempo, com base num conjunto de acontecimentos. Eu podia-vos dar aqui mais exemplos, mas não vou entrar por aí, mas só aqui grandes exemplos, grandes marcos desta análise longitudinal. E à medida que esta avaliação foi feita, nós fazemos avaliações de ciclos de 4 em 4 dias e transmitimos essa informação à Direção-Geral de Saúde, que depois também usa essas recomendações para construir materiais, quer de comunicação de risco, mais no início, quer também de comunicação de crise, e muito importante também, neste período todo, de mobilização social. E aí passo a palavra então ao Dr. Miguel Larriaga para falar um pouco mais sobre isso. Muito obrigado, Rui. O que me parece também aqui importante, e permitam-me só aqui um passo atrás, em termos daquilo que era a articulação e aquilo que o Rui falou muito bem, e era aquilo que também já tínhamos dito e a Teresa também tinha mencionado, da questão da relação com os diferentes meios de divulgação da nossa comunicação. Esse parece-me um dado extraordinariamente importante. E aquilo que falávamos há pouco dos órgãos de comunicação social, permitam-me dar aqui uma analogia. Se pensarmos naquilo que acontece em Portugal, e basta pensarmos naquele, se calhar, o mais marcante dos últimos anos, até à altura em que temos esta pandemia, a questão dos incêndios de 2017. Nós verificávamos na altura que a própria percepção de risco, até de pessoas que estavam em ambiente urbano, era identificada também, era percepcionada como uma alta percepção de risco face àqueles acontecimentos. Quando, na realidade, em termos da ocorrência, da possibilidade da ocorrência de um incêndio rural, era nula porque estavam num ambiente urbano. Ora, acontece exatamente o mesmo, ou pode acontecer exatamente o mesmo, se pensarmos em termos de analogia, com aquilo que se passa agora. Portanto, o impacto daquilo que é a notícia, e quando falamos da agenda social, claro que falamos, quando digo agenda, estamos a referir-nos em concreto àquilo que é a notícia mais marcante e mais vigente em determinadas alturas. E, portanto, é natural que sejam exacerbados esses mesmos momentos e que seja dado de forma continuada apresentada essa mesma notícia. E, portanto, a percepção de risco estará também de mãos dadas com aquela que é a informação que entra pela nossa casa. Tínhamos outro exemplo, e há muita investigação das ciências psicológicas a esse propósito, em que as pessoas identificaram e percepcionaram em qualquer local do mundo onde estavam a possibilidade de um atentado terrorista, quando na realidade foi centrado num país, não é? Só que o caráter inovador e diferenciador daquela situação leva a que a percepção, portanto, o inesperado, eu falava para a Teresa também, não temos que ter medo de ter medo.
No entanto, o medo e a gestão da nossa própria ansiedade face a um acontecimento que é diferente de tudo aquilo que nós já passamos, até mesmo os incêndios florestais, e apesar de ser recorrente em Portugal, e infelizmente todos os anos durante o verão termos incêndios florestais, não tínhamos tido nunca aquilo que tinha acontecido em 2017. Portanto, o número de pessoas que tinham morrido num mesmo incêndio de uma forma tão brutal como foi. E, portanto, a percepção está com certeza aliada e demonstrada também com cada um destes eventos, mas também com aquilo que é a informação que recebemos. E, portanto, este trabalho e esta análise é muito relevante. E é isto que nos leva também à parte da mobilização social. E fizemos uma aposta que nos pareceu muito importante e muito interessante. Aliás, a própria Ordem também o fez, dos colegas que estavam naquela dimensão do pró-social e do pró-saúde. Portanto, parece-me que foi uma iniciativa excelente e que claramente está alinhada com aquilo que as estruturas nacionais, neste caso da saúde, também o fizeram, que é termos mobilizadores sociais ao nível micro. Nós chamamos de micro-influenciadores. Ou seja, desde o primeiro momento e a partir da altura em que já havia um conhecimento mínimo sobre aquilo que era o vírus, o seu comportamento e quais seriam as medidas de autocuidado, portanto, as medidas de prevenção que cada um de nós poderia tomar, que foram feitas um conjunto de pequenas formações, obviamente por online, portanto, como esta que estamos a fazer agora, mas que dotavam pessoas das comunidades, das diferentes comunidades, ao nível do município, da freguesia, de informação para que elas próprias pudessem disseminar informação credível, fidedigna, tecnicamente e cientificamente validadas, para poderem disseminar então pelos seus pequenos núcleos populacionais ou grandes núcleos populacionais. E, portanto, não utilizamos só, em termos de mobilização social, aquilo que encontramos na televisão e tiveram todos, com certeza, a oportunidade de ver. Foi feito um esforço muito grande por todos, não só por nós que tentámos e quisemos estabelecer com base naquela que era a avaliação e a percepção de risco identificada, mas temos figuras públicas que deram a cara para poderem disseminar as recomendações, mas também pessoas que são reconhecidas nas suas comunidades para também elas poderem ir junto das pessoas que estão à sua volta e ao seu redor e serem elas disseminadoras também de informação. E pensámos nisto de forma a termos informação customizada. Ou seja, pensámos nas comunidades locais, sobretudo para as pessoas idosas, a partir do momento em que se percebeu que o impacto deste vírus seria muito maior em termos de letalidade nas pessoas idosas. Não foram descuradas também outros estadios do desenvolvimento, mas o foco tem que ser claramente ajustado e customizado, como o Rui disse muito bem, em função daquilo que é a análise identificada em termos não só do risco, mas do impacto da própria doença. E foi com base nisso que fomos ajustando e afinando as diferentes medidas de mobilização social para que pudessem concorrer de forma direta para as respostas que a própria comunidade teria que obrigatoriamente dar para salvaguardar todos aqueles que estão ao seu redor. E foi exatamente isso que foi feito. Portanto, eu recordo-me, e dados que tenho só de memória, perdão-me não os ter trazido para o nosso webinar, mas só num primeiro momento formámos mais de 2.000 pessoas. Portanto, fizemos num único dia parceria com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. E permitam-me deixar também aqui 2 agradecimentos ao nosso colega Rui Ângelo, que também fez parte da concepção deste nosso relatório, e à doutora Gisélia Leiras, que também participou connosco neste grupo de 5 que produziu este primeiro relatório, e depois foi sendo alargado com a doutora Jéssica e com a doutora Beatriz e o doutor Ivo também, que de forma alargada puderam contribuir e que estão ainda hoje a contribuir para que possamos continuar a fazer esta avaliação de risco. E, portanto, foi neste sentido e com base nesta informação que foram sendo estabelecidas este tipo de abordagens, e logo no primeiro momento tivemos mais de 2.000 pessoas formadas em todos os concelhos do país e que puderam ser elas disseminadoras de informação. Ou seja, foram formadas, foram-nos dado um toolkit comunicacional e puderam disseminar informação fidedigna para que todos pudessem utilizar com propriedade. E eu, se calhar, lançaria o desafio também à Teresa para podermos falar também um bocadinho desta parte da importância da disseminação de informação credível e fidedigna, porque também aqui a Ordem dos Psicólogos tem feito uma aposta muito grande neste sentido e parece-me que é um dado muito relevante e muito importante, não só para a análise que fazemos, mas sobretudo para a forma como as pessoas percepcionam o risco em função da informação que lhes chega. Sem dúvida, Miguel.
Este é aquilo que também é o contributo de profissionais da saúde, e começamos por ver que o webinar centrado na comunicação de risco e de crise implica o ativar aquilo que é o conhecimento científico da psicologia, nomeadamente da psicologia social, mas da psicologia dos processos cognitivos, da psicologia da saúde e, nomeadamente, aqui processos de como a promoção da literacia em saúde é também um objetivo por via da mudança de comportamento que a comunicação, aqui utilizada de forma estratégica, possibilita. Pensarmos que através da decisão informada, e neste caso aqui informada também pela ciência psicológica, é possível não só focar nos comportamentos individuais, que geram o coletivo e que permitem alcançar não só maior percepção, neste caso, de recursos e por isso de estratégias de coping com a percepção de perigo como um desafio e não tanto como uma ameaça, pode escalar quando utilizamos aqui os mobilizadores que o Miguel também referiu, de experiências prévias, mas também atualmente, como a OBP está a fazer relativamente aos agentes OPP para a saúde e para os sociais, e como a forma de estes mobilizadores, estes agentes poderem estar no terreno que hoje em dia são as redes sociais, as comunicações e os relacionamentos interpessoais, os grupos de influência, podem ser realmente uma forma de inoculação das pessoas para estarem mais protegidas em relação àquilo que é desinformação e àquilo que, no fundo, são movimentos oportunistas com outras agendas que não aquelas que estávamos a referir anteriormente e que não contribuem para um sentimento de segurança, para a saúde do coletivo e, portanto, do individual também. Rui, eu deixava aqui, neste momento, permitir-te aqui algumas notas finais, em jeito de preparar aqui alguma fechar deste webinar, e também pedia depois ao Miguel para o poder fazer também. Obrigado, Teresa. Eu acho que é muito importante neste momento nós percebemos que a única forma de mostrarmos o que a psicologia pode fazer é fazendo psicologia. E, portanto, nós de facto é o que estamos a fazer. Estamos a fazer psicologia e acho que estamos a mudar mentalidades de pessoas que trabalham em equipas multidisciplinares connosco, que estão cada vez mais, e a Ordem também tem feito um papel excelente a este nível, de mostrar onde é que de facto a psicologia pode entrar. Isto não é a área da comunicação, não é só para as pessoas da comunicação que são formadas em comunicação. Nós podemos providenciar essas evidências científicas para fazerem uma comunicação eficaz e uma intervenção eficaz também. Portanto, nós temos que trabalhar nesse sentido e mostrar exatamente o que nós podemos fazer. A segunda nota que eu queria deixar também é que um psicólogo que trabalha nestas áreas não pode ser um psicólogo clínico, ou um psicólogo educacional, ou um psicólogo social. Tem que ser vários psicólogos ao mesmo tempo. Tem que ser um psicólogo integrativo, não é? Tem que beber às áreas da psicologia social, da psicologia da saúde, da psicologia da educação, porque há muitas coisas aqui da mobilização social também vão buscar coisas à educação, para a saúde, por exemplo. Portanto, temos que ir buscar um bocadinho de cada coisa, porque acima de tudo o que fazemos em termos de psicologia aplicada é estamos a tentar resolver problemas. E um problema que nos estamos a confrontar neste momento é a atual situação pandémica, que do ponto de vista da psicologia não é só a medicina e profissionais de saúde que têm feito um excelente trabalho, mas não são só eles que salvam vidas, a psicologia também pode salvar vidas. E é isso que estamos a tentar fazer. Dr. Miguel. Muito bem, muito obrigado. Eu gostaria de pegar nas palavras do Rui e ressalvar aqui um dado que me parece importante e que é algo que eu vou confessar que já tinha falado com os colegas, mas que é algo que me parece muito importante falar, que é claramente aquilo que tudo o que o Rui disse dos diferentes papéis das ciências são aquilo que eu gosto de chamar do psicólogo de saúde pública.
Ou seja, o psicólogo que em todas aquelas diferentes áreas congrega o melhor da informação, mas que não é suficiente, claramente. É preciso ainda mais do que isso. É preciso pegarmos nas questões também da epidemiologia, é preciso pegarmos naquilo que são os princípios base da saúde pública e trabalhá-los de forma conjunta e alinhada para claramente conseguirmos dar uma resposta tão eficiente e eficaz como aquela que esperamos também estar a conseguir dar agora. Depois é pensarmos naquilo que é o alinhamento futuro. E eu não me canso de dizer que quem está melhor preparado para poder trabalhar, pensar comportamentos e mudar comportamentos é claramente o psicólogo. E é este papel que temos que, não é um papel que tínhamos que conquistar, porque parece-me que claramente o papel do psicólogo está mais do que implementado, como qualquer outro profissional de saúde ou um profissional de qualquer outra área. Pronto, aí acho que o trabalho está bem feito, porque é evidência científica, é a ciência que o demonstra e é o trabalho que todos fazemos todos os dias, que claramente representa essa e mostra essa necessidade. Agora, o trabalharmos, o ajustarmos, o afinarmos também em função destas novas realidades e das novas necessidades, parece-me também aqui algo que devemos fazer todos, porque situações como estas são situações desafiantes para todas as profissões, para todas as pessoas. E só pensando de uma forma integrada, articulada e com uma perspectiva futura e uma dinâmica futura, é que conseguimos claramente trazer o nosso contributo e os nossos aportes de uma forma tão importante como aquilo que tem vindo a ser feito agora. E, portanto, eu diria que, pegando nas palavras do Rui, e de pensar nas diferentes áreas, nas diferentes abordagens e na forma como os psicólogos ajudam a salvar vidas, é pensarmos que o nosso trabalho já começou muito antes de terem começado o trabalho de muitos outros profissionais e continuará muito depois de alguns deles terem terminado. Portanto, não nos podemos esquecer daqueles que são os desafios de que é ficar isolado, daqueles que são os desafios das pessoas que sofrem já de problemas de saúde mental e que têm agora que ficar privadas de um conjunto de, não de respostas, porque os mecanismos estão-se a adaptar, mas de respostas diferentes e com tudo o que isso implica. Portanto, com estes processos adaptativos que são de extraordinária importância, mas que têm que ter profissionais preparados para darem essa mesma resposta, e é isso que está a acontecer agora. E também acho que era importante ressalvarmos do facto de termos uma linha de apoio psicológico agora na linha SNS 24, no centro de contactos SNS 24, que agora dá uma resposta também de apoio psicológico para aqueles que de facto precisam, e portanto parece-me que este alinhamento terá uma continuidade temporal muito alargada, que mostra claramente desde o momento, antes do momento zero, até ao momento muito pós o término, ou a declaração do término de uma pandemia, da importância estratégica do papel dos psicólogos e das ciências psicológicas nestas diferentes dimensões e diferentes abordagens. Portanto, muito obrigado, Teresa. Deixamos-te a palavra final, a palavra inicial e a palavra final, e muito obrigado. Bom, as palavras do meio são sem dúvida aquelas que contribuíram mais para este webinar e por isso, em nome da Ordem dos Psicólogos, posso dizer-vos o profundo agradecimento da vossa disponibilidade para contribuir com o vosso conhecimento e a vossa experiência, para que outros psicólogos possam também aumentar as suas ferramentas aqui e as suas competências daquilo que pode ser não só uma área emergente da psicologia, mas também em muitos contextos continuarem a poder ser agentes de saúde pública. Obrigada, Miguel. Obrigada, Rui. Obrigado. E sejam seguros.